Olá pessoal, continuando aqui o segundo episódio da série, tá? Que eu estou fazendo de questões aí para o concurso aí de soldada PM, ok? Bem pessoal, então é uma série que eu estou trazendo para vocês, né? Essa oportunidade aí sobre conhecimentos gerais e história do Brasil. E aqui estão tirados do edital de 2019, tá? Os assuntos que podem cair na sua prova. Vai lembrar, pessoal, que esses são os mesmos assuntos dos editais anteriores de 2017 e 2018, tá? E da banca VUNESP. Então não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e compartilhar. Isso é importante para a gente continuar aqui a trazer mais questões para vocês. Então bora lá para as questões respondidas de forma objetiva. Bem, pessoal, então nós vamos aqui trazer algumas questões da história do Brasil, tá? Essa prova foi de 2017 aí, da PM, tá? E a questão de número 33 da VUNESP. Diz assim: no Brasil, o reconhecimento da necessidade de proteger o patrimônio histórico e artístico já havia sido apontado nos anos 1920, época em que se registraram iniciativas locais e estaduais. Em 1936, Mário de Andrade foi solicitado a preparar a criação de uma instituição nacional de proteção do patrimônio. Foi esse o documento que foi usado nas discussões preliminares sobre a estrutura e os objetivos do SPAN, Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, criado, afinal, por decreto presidencial assinado em 30 de novembro de 1937. E aqui na questão diz, a criação do SPAN reflete... Bem, nós temos então aqui as alternativas, tá? Por sinal, são bem extensas, e eu vou trazer para vocês aqui o resumo a respeito do SPAN. Pessoal, nas minhas pesquisas que eu fiz, eu quis trazer aqui de forma resumida para vocês sobre a criação do SPAN, tá? Que é, na verdade, aí uma autarquia federal do governo do Brasil, tá? Criada em 1937, ok? Ela é responsável aí pela preservação e divulgação do patrimônio material e imaterial do país, tá, pessoal? Eu trouxe aqui para vocês, ó, qual o objetivo do SPAN, tá? A função, o papel do SPAN. Então, se vocês quiserem dar uma pausa, dar uma lida, tá bom? Para que vocês possam aprender um pouquinho mais a respeito desse assunto. Voltando aqui para a questão, pessoal, a criação do SPAN reflete um contexto, é a letra D, tá? É um contexto de reconstrução da identidade nacional a partir de elementos como patrimônio, que representava a história na preservação de alguns edifícios históricos, evidenciando a parceria entre os intelectuais, tá? E o Estado na formulação de importantes políticas públicas, ok? Então, esse aqui é o nosso gabarito, ok, pessoal? Questão de número 34. O processo de descompressão do sistema político começara a ser orquestrado em 1975 pelos generais Ernesto Geisel e Golbery do Couto e Silva, ambos convencidos de que a ditadura deveria fazer suas escolhas e definir o momento mais conveniente para revogar os poderes de exceção. Bem, pessoal, então a alternativa diz assim, ó: entre os momentos mais marcantes desse processo, que se iniciou nos anos de 1970 e se estendeu até a década seguinte, é correto identificar. Bem, nós temos aqui então as alternativas, ok? E antes de trazer para vocês a questão correta, eu gostaria de falar a respeito desse processo de descompressão, tá? Que eu vou trazer aqui, ó, que se refere aí, pessoal, à abertura da política durante o regime militar, que inicia com o governo do presidente Geisel e com a desmontagem do aparelho repressivo. São importantes eventos da transição do regime militar para o democrático, ok? E eu trouxe aqui para vocês um resumo a respeito do governo Geisel, tá? Então, se você quiser, pausa o vídeo, dá uma lida, tá bom? E aqui um ponto importante que vai nos responder aí na nossa questão é que em 1978, né, Geisel acaba com o AI-5, que é o Ato Institucional 5, restaura o habeas corpus e abre caminho para a volta da democracia no Brasil, ok? Isso aqui é um importante evento na história. Então, voltando aqui na nossa questão, a nossa resposta correta, pessoal, é a letra E, tá? É o biênio entre 1978 a 1979, quando que o Ato Institucional 5 foi extinto, tá? A lei da anistia, que é a lei do perdão, né, foi promulgada e extinguiu-se o bipartidarismo, passando a haver vários partidos, ok? Então, entre os momentos mais marcantes, esse aqui então é o nosso gabarito correto, ok, pessoal? Bem, pessoal, nós temos a prova aí de 2018, tá?
que eu trouxe para vocês da PM, tá? História do Brasil, e a questão é de número 33. No Brasil, pós-1930, a relação entre intelectuais e os valores autoritários que emanavam do Estado não deve ser vista como passiva, com homens letrados e artistas bem-intencionados tornando-se vítimas das manipulações de políticos espertalhões. As soluções autoritárias para a questão nacional ou para o campo cultural, sobretudo aquelas que envolviam a educação das massas e a imposição de valores nacionalistas às elites regionais, eram compartilhadas por vários intelectuais ideologicamente distintos entre si, como, por exemplo, liberais, fascistas, católicos e positivistas, ok? E aqui na questão diz assim, ó, à época, os intelectuais passaram a ver no Estado. Então, pessoal, aqui nós temos as alternativas, como sempre trago um resuminho aí para vocês. E aqui está a respeito dos intelectuais, tá? Que foram influenciados aí pelo movimento modernista europeu, tá? Buscando inspiração para suas obras, tá? É que o Estado passou a estimular valores nacionalistas e a forjar uma brasilidade, ok? Ou seja, aí uma identidade nacional de modo a integrar as elites e as classes populares, ok? Então aí você presta muita atenção. Se vocês tiverem interesse, dá uma pausa e leia aqui esse resuminho que eu trouxe para vocês, tá? Voltando aqui para a questão, pessoal, a nossa resposta correta é a letra B, tá? À época, os intelectuais passaram a ver no Estado um meio para construir os valores do que, pessoal? Da brasilidade, forjando aí uma nação integrada que unisse o que? Elites e classes populares, de acordo então com o resumo que eu trouxe aí para vocês, tá bom? Então essa aqui é a nossa resposta correta, ok? Bem, pessoal, questão de número 34, tá? De 2018. Ainda hoje, as interpretações mais difundidas, embora reconheçam a inequívoca vocação democrática da Constituição de 1946, sublinham suas limitações e sua incidência sobre aquilo que consideram ser a fragilidade da experiência democrática brasileira nesse período. E aqui no enunciado diz, entre as limitações citadas no trecho, é correto identificar, se você quiser pausar e responder, tá? Depois volta aqui. Trouxe para vocês aqui, então, pessoal, sobre a Constituição de 1946, tá? Que apesar, pessoal, da conquista do voto direto, houve aí um expressivo debate aí a respeito do voto dos analfabetos, ok? Então, aqui nesse tópico aqui, ó, com a criação do Código Eleitoral e da Justiça Eleitoral no país em 1932, começa o que? Uma nova batalha dos analfabetos, tá, pessoal? Que eles não tinham como exercitar o direito do voto, tá? No entanto, sucederam-se governos e regimes, vieram novas constituições, como a de 1946, que a gente está falando aqui, e o voto permaneceu proibido às pessoas analfabetas, tá? Então, se vocês quiserem dar uma pausa, dar uma lida, ok? Fica à vontade. Voltando aqui para a nossa questão, entre as limitações citadas no trecho, tá? É correto identificar o que, pessoal? A letra E, ó, é a exclusão do direito do voto aos analfabetos, tá? Esse segundo tópico aqui vai trazer isso para vocês, tá? Sobre a retirada aí do voto dos analfabetos, ok, pessoal? Então, a nossa resposta correta é a letra E. Questão de número 35 de 2018 da PM. Em agosto de 1969, o presidente Costa e Silva sofreu grave ataque cardíaco. Seguiu-se uma intensa luta pelo poder em torno da sucessão. Segundo a Constituição de 1967, então em vigência, o vice-presidente Pedro Aleixo deveria suceder imediatamente ao presidente, em caso de morte ou incapacidade deste para os deveres do cargo. Mas Pedro Aleixo opusera-se abertamente ao AI-5, que é o Ato Institucional 5, não servindo, portanto, aos propósitos das Forças Armadas que controlavam o Estado. O alto comando das Forças Armadas, dotado de poderes extraordinários, concluiu que a solução constitucional não era viável, decidindo que a presidência seria exercida por uma junta pelos ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, ok? Então, essa crise sucessória de Costa e Silva evidenciou o que? No governo de
Costa e Silva. Eu trouxe aqui um resumo para vocês a respeito do governo de Arthur da Costa e Silva, que durou aí de 1967 a 1969, ok? Esse governo aí se caracterizou aí pelo avanço, pelo processo de institucionalização da ditadura, tá? Outro ponto importante aqui desse resumo é o aspectos do governo. Era um governo de caráter autoritário e politicamente instável do regime militar. E nós temos aqui então esses três aqui focos, os focos principais aí da oposição que incomodavam aí o governo da Costa e Silva, ok? Então, se vocês quiserem ler, fique à vontade aí e vamos voltar lá para a questão. Então, essa crise aí sucessória, né, de Costa e Silva evidencia, pessoal, o quê? Evidencia o caráter autoritário e politicamente instável do regime militar, ok? Na medida em que a própria Constituição de 1967 estava sendo respeitada. Esse aqui é o nosso gabarito correto, ok, pessoal? É a letra D. Questão de número 36 de 2018, ok? O colégio eleitoral, agora constituído de forma regular, detém poder político incontestável para cumprir o seu mandato. A campanha para suprimi-lo constitui audaciosa tentativa política para contornar poder legitimamente adquirido nos termos da Constituição vigente. Defender o colégio eleitoral contra essa investida intempestiva é um dever que é meu, que é do governo e que é de todos os parlamentares que o apoiam. Cumpre conter a ofensiva desencadeada contra regras do jogo aceitas para a eleição do meu sucessor. Presidente João Figueiredo, em pronunciamento à nação em 16 de abril de 1984. Pessoal, isso aqui então foi o pronunciamento do presidente João Figueiredo, que fez aí então a nação. Em seu pronunciamento, Figueiredo critica, então pessoal, o que ele estava criticando quando ele trouxe esse discurso à nação, pessoal? Olha só, eu trouxe aqui para vocês, então, a respeito aí do movimento aí, já conhecido por muitas pessoas, que é o movimento Direta Já, que o presidente, então, estava criticando, ok? Ele estava criticando a respeito desse movimento, que é a possibilidade aí de eleições diretas para a presidência da República no Brasil, ok? Deixo aqui para vocês, se vocês quiserem, dar uma pausa, dar uma lida, ok? Voltando aqui para a questão, a nossa resposta correta é a letra A. É o movimento das diretas já, que o presidente João Figueiredo estava criticando no pronunciamento à nação. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse segundo episódio aí que eu trouxe sobre conhecimentos gerais aí, histórias do Brasil, ok? Respondida de forma objetiva. O terceiro episódio vai ser questões de geografia aí, voltado para o concurso da PM, tá? Soldado de segunda classe, ok? Nunca desista, coisas boas levam tempo para conquistar, ok, pessoal? Não desista, tá? E não esqueça de se inscrever, deixar seu like e compartilhar, isso é importante pra gente continuar aqui trazendo mais questões aí para vocês. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.